Oi, aqui é a Lilian Cruz e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso terceiro episódio da Maratona ETEC. Durante toda esta semana você está aprendendo o passo a passo utilizado por estudantes comuns para ir do zero absoluto à aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. E o episódio de hoje é um episódio muito esperado porque é uma videoaula completa para a prova da ETEC, onde você vai poder ver na prática como é que você estuda usando o método que eu ensinei para você ao longo dessa maratona. Agora, antes da gente começar a nossa videoaula que vai mudar completamente o seu jeito de estudar para a prova da ETEC, eu tenho um aviso muito importante. Se por acaso você ainda não assistiu aos episódios 1 ou 2, eu recomendo fortemente que antes de você assistir a este aqui, você volte lá e veja os episódios anteriores. Eu digo isso porque a Maratona ETEC é como uma série da Netflix, ou seja, é uma sequência. Então, para você conseguir entender esse episódio aqui, é muito importante que você tenha assistido aos outros dois. No primeiro episódio, eu te mostrei quais são as 3 armadilhas fatais que podem te impedir de passar na ETEC, para que você elimine cada uma delas de uma vez por todas dos seus estudos e não acabe como milhares de pessoas que todos os semestres reprovam no vestibulinho da ETEC. No segundo episódio, eu mostrei quais são os 3 passos simples que vão te permitir ir do zero absoluto à sua aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. Também mostrei casos de alunos meus que conquistaram suas aprovações, tanto para ensino médio, como foi o caso da Marina. Oi, meu nome é Marina e eu prestei ETEC para Camargo Aranha, aqui em São Paulo, para fazer ensino médio com habilitação técnica em marketing. Antes do ETEC Power, eu tentava estudar, eu via vídeo no YouTube, eu procurava conteúdo, mas eu não sabia o que estudar e como as matérias eram cobradas na prova da ETEC, então acabava que eu estudava sempre mais do mesmo e talvez eu nunca conseguisse passar. Aí no dia, na verdade, que abriram vagas pro ETEC Power 2.0, eu coloquei no YouTube, acho que como passar na ETEC, o que fazer pra passar na ETEC, algo do gênero. E apareceu um vídeo da Lilian falando que tinham aberto novas vagas pro ETEC Power 2.0. Eu assisti o vídeo, li a descrição, vi tudo e falei pra minha mãe, esse é o curso que eu preciso, é a coisa que vai me fazer realmente entrar na ETEC. Então minha mãe falou, será mesmo que é isso que você precisa? Você tem certeza? Falei, mãe, sim, isso com certeza eu tenho, assim, prometo que eu passo na ETEC. Obviamente eu não tinha certeza se eu ia passar, mas eu precisava tentar comprar o curso, né? Bom, a minha mãe deixou, eu comprei o curso e assim, do primeiro dia eu já vi que era aquilo que eu realmente precisava. Desde o apoio de todo mundo na Tribu Power, de tudo que vocês fizeram. Sim, muito obrigada a você, Lilian, Aline e a todo mundo que estava na Tribu Power, vocês são maravilhosos. Eu fiquei em 13º com uma demanda de 3.13. E acho que a minha reação quando eu descobri que eu tinha passado na ETEC foi, com certeza, acho que a mais estúpida possível. Eu comecei a pular pela casa e gritar que eu tinha passado na ETEC, sem acreditar que aquilo finalmente tinha acontecido. E eu descobri que cada segundo, cada tempo daquilo valeu a pena demais para eu poder chegar na minha meta, no meu resultado, que era ser aprovada na ETEC, que era poder ter um bom curso, um bom futuro e, especialmente, uma boa escola no momento. Assim, eu nunca vou poder agradecer o suficiente a tudo que vocês fizeram por mim. Tribu Power, Aline, Lilian. Vocês são demais. Desde responder todas as perguntas que eu mandava, tudo, explicar com vídeo, assim, tudo. O ETEC Power, ele foi um divisor de águas nos meus estudos para ETEC. E eu agradeço demais por eu ter visto aquele vídeo e conseguido comprar esse curso. Porque eu tenho certeza que sem ele, eu nunca teria passado na ETEC. Assim, todo mundo que participou disso comigo, muito obrigada mesmo. Eu nunca teria conseguido sem vocês e assim, acho que uma palavra que define tudo isso é realização e agradecimento ao ETEC Power 2.0. Quanto para cursos técnicos, como no caso da Jéssica. Olá, eu sou Jéssica Nayara. Bem, eu sempre quis fazer curso em enfermagem. Procurei na internet cursos gratuitos e encontrei a ETEC. Pesquisando mais como iria passar, o que estudar, eu encontrei a Lilian em um vídeo no YouTube explicando aquilo que iria cair na prova. Comecei a segui-la nas redes sociais e também comecei a ver vídeos sobre os assuntos, vídeos longos, bem abrangentes. Demorei horas estudando, estudei muito. Prestei a prova do segundo semestre de 2019 e minha nota foi boa, mas ela não foi suficiente para passar porque era um curso muito concorrido. Mas eu não desisti. Comecei a estudar mais e aí percebi que eu não conseguiria passar sozinha. Foi aí que eu encontrei a ETEC Power 2.0 da Lilian. Conversando com a minha família, eu pedi o curso porque
porque eu percebi que eu não iria conseguir estudar sozinha. Minha irmã pagou o curso pra mim. Nossa, foi a melhor coisa. Porque quando entrei na plataforma, percebi o quanto o método de estudos e as aulas eram eficientes. Eram bem direcionadas para a ETEC, fáceis de entender, organizadas, com plantão de dúvidas a qualquer momento. E também a facilidade de aprender foi muito grande, porque com o cronograma de estudos, eu colocava no meu dia a dia aquilo que eu conseguia estudar. E acabou ficando leve e também ficando até prazeroso pela primeira vez na minha vida. A alegria de ver, de entender aquilo que muitas vezes eu nunca tinha percebido ter estudado, foi muito grande. Isso me incentivou a estudar mais. E no dia da prova eu estava até ansiosa, nervosa, que acho que é normal. Mas eu estava confiante e feliz, porque eu sabia que daquela vez iria dar certo. Porque realmente eu não só gravei os conteúdos, eu aprendi. Um mês depois, com o resultado, vi ali o fruto de todo o meu esforço. E passei no curso de técnica em enfermagem em 28º lugar para o módulo presencial técnico na Carlos Campos, um dos cursos mais concorridos, que tem demanda de 26,03. Nossa, que gratidão a Deus, primeiramente, e depois a Lília com toda a sua equipe, que não só me permitiu ver o método de estudos e as aulas, mas também por todo o apoio. Nunca desista dos seus sonhos, por mais que exista empecilhos, porque sempre é possível. Pois eu passei na ETEC de Carlos Campos para o curso de técnico em enfermagem de 2020 em 28º lugar. Muito obrigada, Lília. E eles conquistaram essas aprovações mesmo sem ter uma boa base. Seja porque ainda estavam no 9º ano e não tinham aprendido todos os conteúdos que caem na ETEC, ou porque estudavam em escola pública e não se sentiam preparados para a prova, ou porque tinham terminado os estudos há alguns anos e não lembravam mais nada da época da escola, ou até mesmo pessoas que já tinham feito a prova da ETEC uma vez, não tinham passado e achavam que não tinham mais chance, ou simplesmente porque não se consideravam nenhum gênio. Eu mostrei o exato método que eles usaram para conseguir driblar esses obstáculos e conquistarem suas aprovações. E mostrei como você também pode usar esse método para conseguir a sua aprovação assim como eles conseguiram. Então, aqui em cima tem uma barra com todos os episódios da Maratona ETEC. Então vai lá, assiste ao episódio que você ainda não assistiu e só depois volta aqui para assistir a esse terceiro episódio, que é uma videoaula completíssima para a prova da ETEC. Mas antes de começar essa videoaula, eu quero só agradecer aos inúmeros comentários que a gente já recebeu na nossa comunidade da Maratona ETEC. Até agora já foram milhares de comentários e é incrível ver que é uma verdadeira comunidade se formando. E eu fico muito feliz, de verdade, de poder contribuir para que todos vocês conquistem suas aprovações na ETEC. Bom, e agora vamos dar início então a essa videoaula completa, utilizando o método Power, que é o método que eu ensinei para você no segundo episódio dessa maratona. Essa videoaula vai seguir o mesmo modelo das videoaulas que eu dou para os meus alunos na minha plataforma de estudos fechada. Então, para começar, eu quero fazer um combinado com você. E é o seguinte, essa aqui é uma videoaula completa de conteúdo. E vai ser uma aula rápida, focada no perfil da prova da ETEC, por isso é muito importante que você foque no foco. E deixa eu te explicar o que é isso. Lá com os Power Alunos, que é como eu chamo carinhosamente os meus alunos, a gente tem o momento foco no foco, que significa tirar todas as distrações e focar 100% na aula. Então, caso você esteja assistindo a esse episódio com o Facebook aberto, falando com alguém no Facebook, assistindo alguma coisa na televisão ou fazendo qualquer coisa que tire a sua concentração, pare agora mesmo. Fecha o Facebook, silencia as conversas no WhatsApp, desliga a TV e foco no foco. Se você não fizer isso, você só vai conseguir aproveitar 20 ou 30% no máximo dessa aula. Então depois vai ter que voltar e assistir tudo de novo. Ou seja, não rende nada, né? Então foca no foco e fica aqui comigo na aula, beleza? Seguindo o método que eu ensinei pra você no segundo episódio aqui da maratona, um dos segredos para estudar para ETEC é fazer o mapeamento da prova. O mapeamento serve justamente para que você consiga focar exatamente no que a prova cobra, eliminando assim todo aquele monte de conteúdo que só te faz perder tempo e ocupar espaço na sua cabeça, que dificulta a ativação das informações que realmente importam e, claro, que contribuem para que você tenha o famoso branco na hora da prova. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Aqui
eu trouxe um conteúdo que sempre cai na prova da ETEC. É um conteúdo bastante extenso e que, se você fosse estudar do jeitão tradicional, você ia gastar um tempão quebrando a cabeça para conseguir estudar. E as chances de você conseguir acertar uma questão desse assunto iam ser bem pequenas. Bom, e o conteúdo que a gente vai estudar é Brasil e Império. E esse não é um conteúdo fácil de estudar, porque além de ser bem extenso, ele tem uma série de fatos para lembrar, tem datas, enfim. E só de pensar em estudar todo esse conteúdo de forma que você consiga lembrar dele na hora da prova, já dá uma baita dor de cabeça, não é mesmo? Mas é exatamente aí que o mapeamento te salva, porque com ele você vai direto ao ponto e elimina todo o resto. Ou seja, você só vai focar no que é importante para a prova da ETEC. E por isso, aqui você não vai focar nas datas, em ficar decorando os nomes dos carinhas, nem decorar todos os detalhes de cada acontecimento dos fatos históricos, porque isso não tem importância nenhuma para a prova da ETEC. A ETEC é uma prova social, isso é, o foco dela é no impacto que os acontecimentos vão causar no mundo e como isso influencia na vida das pessoas. Nesse caso do Brasil Império, por exemplo, a prova quer saber o que foi esse período e como é que os acontecimentos daquela época interferem na vida das pessoas até hoje. E é nisso que eu vou focar aqui, porque é isso que você vai precisar para conseguir resolver as questões da prova da ETEC. Então, você não vai ficar quebrando a cabeça para decorar um monte de coisas que não fazem sentido nenhum, que só vão encher sua mente de informações e vão dificultar que aquelas informações realmente importantes sejam ativadas e lembradas na hora da prova, como eu mostrei para você durante o episódio 1. E olha só, é muito importante que você tenha cuidado na hora de procurar os conteúdos para estudar, seja no YouTube, em livros ou na internet em geral, porque os conteúdos na maioria das vezes são generalizados, isso é, eles não são focados na prova da ETEC. Então você vai fazer o seguinte, você vai separar o joio do trigo, ou seja, você vai pegar os conteúdos e vai focar só naquilo que importa para a prova da ETEC, que é exatamente o que você vai me ver fazendo nessa aula. Então vamos lá ao Brasil Império, que se você fosse estudar daquele jeitão tradicional, você com certeza iria querer decorar a definição do Brasil Império, ia querer ficar lembrando que o Brasil Império foi aquele período entre 1822 e 1889, em que o Brasil foi governado por imperadores que passavam por descendência hereditária. Mas não é isso que o vestibulinho quer saber de você. Ele quer saber todo o contexto social, qual o impacto que esse período trouxe para nossa vida até os dias de hoje, as mudanças que ocorreram aqui no Brasil. E é isso que eu vou te contar agora. E para te contar isso, a gente não pode começar exatamente de quando começou o Brasil Império, mas sim de um pouquinho antes. Porque alguns anos antes do Brasil se tornar um império, o que aconteceu foi que a família real portuguesa veio pro Brasil. Só que eles não vieram para cá porque eles queriam conhecer outros lugares. Na verdade, eles vieram para cá porque eles estavam fugindo. É isso mesmo. A França havia ameaçado Portugal porque eles tinham uma treta, eles não concordavam em alguns aspectos e por conta disso a França ameaçou invadir Portugal e assim o Dom João VI, príncipe regente, ou seja, quem dava as ordens no rolê, se sentiu ameaçado e resolveu fugir pro Brasil. Só uma aspa aqui, vamos chamar o Dom João VI de Joãozinho, que fica mais fácil, tá? Então, Joãozinho veio pra cá com a família dele, esposa, com todos os funcionários, parentes, trouxe livros, trouxe muita coisa pra cá, porque eles não faziam ideia de quanto tempo eles teriam que ficar aqui no Brasil. E eles vieram pra cá porque o Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, uma terra que Portugal tinha mandado uma galera pra cá, tinha plantado umas coisas, dava aquela explorada e tudo mais. Então eles vieram pro Rio de Janeiro e não pense que eles tinham casas no Rio de Janeiro. Na verdade, como eles vieram meio que fugidos, eles acabaram ocupando as casas de pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Então imagina você estar lá na sua casa, lindinho, tomando um suco de maracujá, comendo um biscoito, de repente chega um português com piolhos, porque sim, eles chegaram cheios de piolhos aqui no Brasil, e fala, ô, sai daí, eu vou tomar tua casa. Foi basicamente isso. Então o pessoal ficou bastante revoltado na época, mas Joãozinho acabou gostando do Brasil e decidiu fazer algumas melhorias aqui no Brasil. Então, ao longo do período entre o momento em que a família real portuguesa chegou aqui ao Brasil, em 1808 mais ou menos, até o Brasil se tornar um império, muitas mudanças já foram acontecendo. As mudanças que o Joãozinho trouxe pra cá pro Brasil começaram a fazer com que ele ficasse mais querido, sabe? Isso porque o Brasil antes era bem colônia mesmo, assim, era um lugar basicamente de exploração pra gerar riqueza pra Portugal. Mas, a partir do momento em que a família real portuguesa veio pra cá, se instalou aqui, tinha que ser um lugar mais
mais desenvolvida. E Joãozinho começou a pensar então, ora pois, Portugal é muito mais evoluído, Portugal tem várias coisas, Brasil também precisa. E foi assim então que muitas coisas que antes quem era do Brasil nem imaginava que podiam existir, passaram a existir aqui no Brasil. Por exemplo, uma delas foi a possibilidade de comercializar com outros países, porque antes não tinha essa opção. Então, os portos daqui do Brasil foram abertos para essa comercialização, por exemplo, com a Inglaterra. Além disso, o Brasil passou a ter um banco. Isso mesmo, não tinha banco até então. Já pensou você tem um banco perto de casa para pagar os boletos? Pois é, era justamente assim que era. Então, na época, o Joãozinho criou um banco que você certamente conhece, que é o Banco do Brasil, que existe até os dias de hoje, inclusive. Também criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, biblioteca aqui no Brasil, nasceu a imprensa no Brasil. Então, assim, se hoje em dia você tem notícia pelo seu celular, computador, banca de revistas, enfim, tudo isso foi porque naquela época passou a ter imprensa, passou a ter essa notificação do que acontecia aqui no território, sabe? Então tudo isso foi acontecendo no Brasil, foi ganhando mais poder, mais status, ficando muito melhor que antes, e é óbvio que os portugueses não gostaram nem um pouco disso. Afinal de contas, eles pensaram assim, ora pois, Brasil até ontem era um bebezinho, dependia de mim pra tudo. Agora, ora pois, Brasil está caminhando com suas próprias pernas. Isso não pode ficar assim. E um outro motivo que gerou revolta nos portugueses foi que Portugal passava por uma crise. E Joãozinho estava aqui de boa, só tomando aguinha de coco na rede. Então eles ficaram bem revoltados e começaram a pressionar. Joãozinho, volte, Joãozinho, volte, Joãozinho, volte. E Joãozinho teve que voltar a Portugal. E mais que isso, eles exigiam que vários benefícios que o Brasil tinha fossem retirados. Então Joãozinho foi para Portugal, jurou lealdade a Portugal, mas deixou aqui o filhotinho dele, o Pedroca, também conhecido como Dom Pedro I. Então Pedroca ficou aqui no Brasil como regente, ou seja, era ele quem administrava o Brasil, só que ele sempre tinha que seguir as ordens de Portugal. E chegou um momento em que Portugal estava pressionando Pedrinho também a voltar. Pedrinho, volte, Pedrinho, volte, Pedrinho, volte. Só que a galera aqui no Brasil não queria que Pedrinho voltasse. E Pedrinho era meio rebelde e também não queria voltar não. Então o que aconteceu é que as pessoas fizeram um abaixo-assinado pro Pedrinho ficar. E o Pedrinho falou, tá bom meus chapas, vocês querem que eu fique? Vou ficar. Óbvio que ele falou com palavras muito mais bonitas. Reza a lenda que ele disse algo do tipo, se é para o bem de todos e alegria geral da nação, digo ao povo que fica. Mas o vestibulinho não vai te perguntar o que ele disse. O importante é entender que o Pedrinho ficou aqui no Brasil, no fim das contas, Pedroca na verdade. Então Pedroca ficou aqui no Brasil e ficando aqui no Brasil começou a ter uma série de tretas entre Brasil e Portugal, porque Portugal continuava mandando ordens e o Pedroca não seguia essas ordens. E chegou um momento em que o Pedroca tinha ido para São Paulo. Lembre-se, ele estava no Rio de Janeiro, ele tinha ido a São Paulo, isso mais ou menos em setembro de 1822, mas não é tão importante lembrar a data não. E ele foi para São Paulo então para conversar com uma galera que tinha ideias parecidas com a dele. E nesse momento, a Leopoldina, a esposa do Pedroca, recebeu uma carta de Portugal. E nesse momento a carta queria simplesmente que o Brasil perdesse todos aqueles benefícios que tinha, que o Pedroca realmente voltasse e tudo mais. E Leopoldina pensou, bicho, não tem jeito, Brasil vai ter que se tornar independente. Então foi a Leopoldina quem assinou o documento que tornou o Brasil independente e ela enviou uma carta pro Pedroca. Mozão, não deu bom não, viu? Vamos ter que se separar do teu pai aí, Joãozinho tá maluco. E com isso então, no dia 7 de setembro de 1822, a carta chegou às mãos do Pedroca, que estava tentando voltar, e com isso ele deu aquele grito de independência. E sim, isso tem a ver com aquele feriado do 7 de setembro, que você sempre comemorou e nunca soube o que significava. Então foi naquele dia em que o Brasil realmente virou império, porque foi aquele dia em que foi decretada a independência. Mas, alguns dias antes, a Leopoldina, a rainha mesmo, né, a menina lá, ó, decidida, tornou o Brasil independente. Então o Brasil Império começa aí. Só que as transformações que impactam até hoje a nossa vida começaram anos antes, como você pode perceber. Bom, nisso que o Brasil se tornou um império, passou a ser independente, ele passou a ter mais responsabilidades. Então é assim como uma pessoa quando faz 18 anos, por exemplo, passa a ter mais responsabilidades. O Brasil passou a ter que ter algumas responsabilidades e uma delas deveria ser um documento com as regras,
regras, leis, direitos e deveres daqui do Brasil. E esse documento se chama Constituição. Então o Brasil precisava de uma Constituição. E Pedroca, como não era bobo nem nada, alguns meses antes da independência, ele já tinha reunido uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião de pessoas que iam dizer o que poderia ter naquela Constituição. Só que quando Pedroca parou e pensou, ele viu que as pessoas queriam coisas que ele não queria. E o Pedroca não gostava muito da ideia de não ser ouvido, de não ter poder. Ele era meio rebelde, meio autoritário. Então o que ele fez? Ele falou o seguinte: até parece que eu vou levar em consideração o que esses caras querem, mas nunca, ora pois, a minha Constituição vai ser do meu jeitinho. E foi assim então que ele fez a Constituição do jeitinho dele, só com que ele queria, com mais poderes pra ele, sem dar poder aos outros. E é por isso então que a primeira Constituição do Brasil é conhecida como Carta Outorgada, ou seja, foi uma Constituição que não levou em consideração o coletivo, o que a maioria queria, levou em consideração só o que Pedroca queria. E isso obviamente trouxe probleminhas, porque o Pedroca foi bem autoritário no governo dele, então as pessoas começaram a ficar meio revoltas, tipo assim, pô, Pedroca, você tá fazendo umas coisas daí que não são muito boas pra galera, né, Pedroca? Tá levando em consideração só você mesmo, amigo. Isso é egoísmo, que isso? Então o Pedroca começou a ser pressionado. Tchau, Pedroca, tchau, Pedroca, tchau, Pedroca, tchau, Pedroca. E teve guerra, teve revolução, teve treta pesada. E com isso, então, mais ou menos em 1831, Pedroca teve que vazar pra Portugal. Ele renunciou ao trono e deixou o trono pro filhinho dele. E o filhinho dele, Pedroso, também conhecido como Dom Pedro II, tinha 5 anos de idade. Então, esse período, desde o momento da independência até o momento em que Pedroca deu o tchauzinho pro Brasil, é conhecido como Primeiro Reinado. E como ele tinha feito uma Constituição, e na Constituição dizia que para assumir o trono tinha que ter pelo menos 18 anos, o que aconteceu é que o Pedrozinho ali, com 5 aninhos, não podia assumir. E assim, convenhamos, uma criança de 5 anos não sabe nem fazer um miojo. Imagina assumir o Brasil, não é mesmo? Então, por conta disso, o que aconteceu foi que durante alguns anos, o Brasil ficou sob as mãos de pessoas que eram de confiança da família real portuguesa e que podiam administrar o Brasil, enquanto o Pedroso ia ficando mais velhinho. Então é conhecido como período regencial. É a segunda fase do Brasil Império. Essa segunda fase a gente teve então uma mudança, uma alternância de pessoas que assumiam poder aqui no Brasil, que eram pessoas de confiança, enquanto isso Pedroso ia sendo educado, se tornando uma pessoa melhor para que pudesse governar o Brasil em algum momento quando fizesse 18 anos. Mas o que estava acontecendo é que o Brasil começou a ficar meio instável, sabe? Sabe quando você monta um castelo de cartas de baralho e as últimas ficam meio bambas, parece que vão cair? Então, o Brasil estava assim. Isso pelo fato de que esse governo, ele não era muito centralizado, então não conseguia conter algumas coisas. E com isso tinham muitas revoltas acontecendo, muitas guerras, pelo fato de que o poder não estava muito bem organizado. Então, em 1840, chegou um momento em que pensaram assim: gente, não dá mais, precisamos de alguém assumindo o trono. E esse alguém tinha que ser o Pedroso, porque o Pedroso era o herdeiro do Pedroca. Foi quem Pedroca deixou aqui para assumir o Brasil. Só que o Pedroso, nessa época, só tinha 14 anos. Ele ainda não tinha 18. Então, o que fizeram? Um golpe, simples assim. Decretaram que com 14 anos Pedroso já era maior de idade, ainda que a maioridade fosse só com 18. Mas falaram: não, gente, não é isso. Pedroso vai ter que assumir, ponto. Pedroso, você é maior de idade, tá, amigo? Parabéns, olha só que legal, vai ser imperador do Brasil, Pedroso, com 14 aninhos de idade. E pensaram que ia dar ruim, porque Pedroso era um adolescente. Só que o Pedroso teve uma boa educação. Então, o segundo reinado, que foi o período em que o Pedroso governou, foi o período mais longo do Brasil Império. Foi de 1840 até o final do Brasil Império, porque ele teve uma educação muito boa e fez muitas coisas positivas pra cá pro Brasil. Mas a regra é clara: ninguém agrada a todo mundo, concorda? Então, depois de algumas décadas já do Pedroso no governo, trazendo mudanças pra cá pro Brasil, o que aconteceu foi que alguns feitos que ele autorizou, digamos assim, deixaram uma parte da população um tanto revoltos. Então, a igreja começou a ficar um pouco revoltos com o Pedroso, porque ele meio que diminuiu um pouco do poder dos padres. Além disso, o que aconteceu foi que teve a abolição da escravatura, já bem pertinho do final do Brasil Império, e com isso, aquelas pessoas, os grandes fazendeiros, donos de terras que tinham muitos escravos, ficaram completamente revoltados. Afinal de contas, eles queriam ter escravos. Então, por conta de algumas mudanças também, os militares querendo ter mais poderes, o que aconteceu foi que em 1889 teve a proclamação da República. Por isso que a gente tem aquele feriado do dia 15 de novembro, que muita gente também não sabe o que significa. Foi isso então. Foi o momento em que Pedroso teve
teve que sair do governo. Ele não quis sair, ele não quis ir embora, não pegou a malinha dele e foi correndo. Não, o que aconteceu na verdade foi que teve toda essa pressão. Então no dia 15 de novembro de 1889 houve a proclamação da República. Um momento então em que os militares decidiram que iriam tirar o Pedroso do governo, que não queriam mais, e que o Brasil passaria a ser uma república, passaria a ser um governo que não teria mais imperadores, que não teria mais aquela coisa da família real e de ser herdeiro e tudo mais, e que o Brasil teria a partir de então os presidentes. E inclusive o Brasil República começou naquele momento. E caso você não saiba, o Brasil República é exatamente o momento que a gente vive até os dias de hoje. Bom, como você viu então, pacto social é o que não falta no Brasil Império, não é mesmo? Afinal de contas, teve criação de universidades, teatros, urbanização, banco, imprensa, tudo que a gente depende nos dias de hoje, praticamente. Agora, cá entre nós, percebeu como é muito mais simples e muito mais rápido estudar desse jeito? A gente acabou de decodificar um conteúdo super extenso para a prova da ETEC e agora que já fizemos isso, então, o próximo passo é fazer o estudo ativo. Ou seja, usar ferramentas de estudos diferentes para sinalizar para o seu cérebro que esse conteúdo é importante. E para fazer isso, existe uma série de ferramentas diferentes, como resumo, mapa mental, flashcard, esquemas, estudo dirigido, fichamento, entre outras. Bom, aqui eu te mostrei como funciona o método na prática, mas agora eu sei que pode estar surgindo uma ou outra dúvida na sua cabeça. E isso é 100% normal, porque você está aprendendo um método novo. E sempre que a gente aprende alguma coisa nova, surgem mesmo algumas dúvidas. Então, para que essas dúvidas não sejam um impedimento na hora de você colocar o método em prática e conquistar a sua aprovação na ETEC, eu vou responder as dúvidas mais comuns agora. A primeira dúvida é a seguinte: será que esse método funciona para mim? E a verdade é que eu também teria essa dúvida se eu não tivesse visto o método funcionar centenas de vezes para tantas pessoas completamente diferentes. Pessoas que ainda estavam no 9º ano e não tinham aprendido matérias como química, física e biologia que caem na prova da ETEC, como aconteceu com a Débora, a Luísa, a Giovana, a Vitória. Também com pessoas que estudaram a vida inteira em escola pública e não tinham uma boa base de estudos, como foi o caso do Fábio. A escola dele nem tinha recebido apostilas, então ele não tinha base alguma para estudar, mas ele conseguiu passar em 14º lugar em um curso com demanda bem alta. Pessoas que já tinham terminado os estudos há algum tempo e não se lembravam mais de nada que tinham aprendido na escola, como a Natália e a Márcia. Pessoas que já tinham feito a prova, não tinham passado e se sentiam muito desmotivadas, como foi o caso da Caroline e da Edileia. Pessoas que queriam fazer um curso técnico na ETEC, mas que nem sabiam por onde começar a estudar, como foi o caso do Cleilson. E o Cleilson foi aprovado no curso de enfermagem com uma demanda de 10,75, ou seja, ele concorreu com mais de 400 pessoas. Então, como você viu, o método funciona para literalmente qualquer pessoa. Não importa se ela ainda está no 9º ano, se já terminou a escola alguns anos atrás, se sempre estudou em escolas públicas e não tem uma boa base, ou até mesmo se ela já tentou fazer a prova da ETEC uma vez e não tenha conseguido passar. Todas as pessoas que eu mostrei aqui pra você são pessoas completamente normais, assim como você. Elas começaram do absoluto zero em algum momento, sem saber por onde começar, com medo de não conseguirem, seja porque não se achavam nenhum gênio, ou porque achavam que não tinham base nenhuma, por terem estudado em escolas públicas, ou porque ainda estavam no 9º ano e nem tinham aprendido todas as matérias que caem na ETEC, e todas elas conquistaram suas aprovações na ETEC. Por isso, assim como elas, você também é 100% capaz de colocar o método em prática e conquistar a sua aprovação na ETEC. A segunda dúvida é: eu não tenho muito tempo, será que eu vou conseguir colocar o método em prática? E a grande verdade é que se você não tem muito tempo, esse é mais um motivo para você colocar o método em prática, porque com ele você vai ter mais que o dobro do resultado em menos da metade do tempo que você gastaria estudando com os métodos tradicionais. E vamos à terceira dúvida, que é a seguinte: como encontrar os conteúdos certos para a prova da ETEC? E o fato é que a maioria dos conteúdos que você encontra por aí são bem generalizados, ou seja, eles não estão alinhados ao perfil da prova da ETEC. Isso é muito normal, porque geralmente o foco das pessoas está no que estudar e não na forma que tem que estudar. Logo, os conteúdos que você encontra por aí não estão contextualizados nem decodificados do jeito que a prova da ETEC cobra. E como eu
disse antes, você vai ter que separar o joio do trigo. Ou seja, você vai ter que se dar o trabalho de adaptar esses conteúdos focando apenas no que importa para a prova. Para isso, você vai se basear no perfil da prova da ETEC, certo? Como eu já expliquei para você quando eu falei do mapeamento. E para as pessoas que querem facilitar esse processo, eu tenho uma boa notícia. Na ETEC Power eu entrego esses conteúdos prontos, já decodificados e focados exatamente no perfil da prova da ETEC. Agora tem um ditado que diz o seguinte: não dê o peixe para as pessoas, ensine as pessoas a pescarem. E esse ditado em alguns momentos faz bastante sentido, mas isso está bem longe de ser uma verdade absoluta. O que acontece é que nem todas as pessoas querem aprender a pescar. E mais do que isso, nem todas elas precisam aprender a pescar, porque na maioria das vezes esse não é o objetivo final delas. Na maior parte das vezes, as pessoas só querem o sanduíche do peixe. E elas não vão comer o sanduíche pro resto da vida delas. Elas só querem naquele momento. Então elas não vão querer parar a vida delas pra simplesmente aprenderem a pescar, concorda? Porque apesar de ser simples, vai dar trabalho. E ninguém quer ter trabalho, principalmente ter trabalho com uma coisa que elas só precisam usar uma única vez. Então é muito mais fácil quando alguém que já sabe pescar, sabe onde estão os peixes bons e que já tem experiência, pesca pra elas. E melhor ainda, quando a pessoa já entrega o sanduíche de peixe pronto, só pra elas sentarem e comerem. Assim elas não vão ter trabalho, não vão ter dúvida se estão pescando no lugar certo ou se o peixe que elas pegaram é realmente o peixe certo para aquele tipo de sanduíche. E isso faz total sentido, porque se você pode ter o sanduíche pronto na sua mão, por que passar por todo o processo da pesca, que é até um processo simples, mas que vai dar trabalho, como por exemplo, procurar o lugar certo para pesca, procurar todos os equipamentos que você precisa, separar os peixes bons dos ruins e depois de fazer tudo isso, limpar o peixe, preparar o peixe, providenciar o pão e só então fazer o sanduíche que talvez nem fique do jeito que você queria. Ou seja, é muito melhor e mais fácil pegar o sanduíche pronto, porque ao fazer isso você elimina o trabalho, economiza um bom tempo e consegue dar um grande salto para ter exatamente o que você quer. E é para essas pessoas que querem o sanduíche pronto, ou seja, que querem pular todas as etapas que dão trabalho para que deem um grande salto rumo à aprovação da ETEC, que eu criei a plataforma ETEC Power. A plataforma ETEC Power é uma facilitadora da aprovação na ETEC e ela foi a peça-chave para que centenas de pessoas conquistassem suas aprovações na ETEC. Pessoas que começaram do zero absoluto e conseguiram ser aprovadas em cursos com demandas altíssimas. Pessoas que mesmo estando no 9º ano em escola pública conseguiram ser aprovadas até mesmo em primeiro lugar no ETIM. Pessoas que já não tinham mais esperança de passar porque já tinham feito a prova e não tinham conseguido, mas que com a plataforma conseguiram passar em cursos super concorridos. Pessoas que já pensavam que a ETEC nem era para elas porque elas achavam que nunca conseguiriam passar por não terem uma boa base, mas que com os recursos que a plataforma oferece conseguiram conquistar suas aprovações no ETIM ou no curso que tanto sonhavam. Essas pessoas começaram exatamente como você e hoje elas fazem parte de um seleto grupo de pessoas que têm a oportunidade de ter uma carreira profissional de sucesso. Isso porque elas têm um ensino médio de qualidade na ETEC, que hoje é uma das melhores escolas do Brasil e que prepara cada uma delas para conseguirem entrar nas melhores faculdades do Brasil sem que tenham que gastar uma fortuna durante anos com cursinhos pré-vestibulares. E assim elas podem conquistar uma carreira dos sonhos. E ainda, aquelas que escolheram fazer o curso técnico ou o ETIM conseguem ter uma profissão em pouquíssimo tempo. Isso abre portas para possibilidades incríveis de trabalho, porque elas se destacam da multidão na hora de procurar um emprego e abraçam as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Eu criei a plataforma ETEC Power para que qualquer pessoa seja capaz de passar na ETEC e possa fazer parte desse pequeno grupo de pessoas que estão construindo um futuro brilhante com a carreira profissional e a vida independente e de sucesso que elas tanto sonharam. Para essas pessoas, as melhores portas de oportunidades se abrem porque elas estão prontas para entrar. Quando eu criei a ETEC Power, eu queria que ela fosse essa chave que abre essas portas para que todas as pessoas que entendem que a ETEC é uma grande oportunidade para criar um futuro profissional de sucesso pudessem agarrar essa chance. E cada
vez mais ela tem cumprido esse papel. A ETEC Power é mais do que uma plataforma de estudos. Ela é uma grande facilitadora da aprovação da ETEC e desde que foi criada já ajudou centenas de pessoas a conquistarem suas aprovações na ETEC. Isso porque ela é uma plataforma completa com foco exclusivo na prova da ETEC, onde você tem tudo que você precisa para ir do zero à sua aprovação de um jeito facilitado. Nela eu te entrego de mão beijada o método já mastigado só para você sentar e seguir. Isso para que você tenha toda a facilidade possível e conquiste os mesmos resultados que centenas de alunos meus. Ou seja, ir do zero à sua aprovação na ETEC. E sem ter que se matar de estudar, nem se preocupar em como vai colocar cada etapa do método em prática. Também entrego todo o conteúdo organizado na ordem certa e exatamente de acordo com o perfil da prova da ETEC. Assim, você vai conseguir acertar o dobro de questões estudando menos da metade do tempo, sem ter que ficar quebrando a cabeça procurando conteúdos na internet e tendo que adaptar ao perfil da prova da ETEC. Na plataforma eu também entrego o material de apoio que você vai precisar para potencializar os seus estudos. E também um suporte avançado onde eu e a minha equipe vamos te acompanhar e te dar a direção certa rumo à sua aprovação na ETEC. Assim você não vai ter dúvida alguma se está estudando certo ou indo na direção certa para sua aprovação. Como eu disse, a ETEC Power é uma plataforma que te dá tudo o que você precisa para ir do zero à sua aprovação na ETEC. E muito importante, de um jeito todo facilitado. Ela é uma plataforma 100% online, ou seja, você não vai precisar mexer na sua rotina, nem ter que gastar com condução para ir até uma escola para estudar. Você pode estudar no seu tempo, sem comprometer os seus estudos da escola, caso ainda esteja no 9º ano ou no ensino médio. E se você trabalha, você pode estudar à noite ou na hora do seu almoço. Enfim, você pode adaptar a plataforma à sua rotina. Ou seja, você não precisa abrir mão dos seus compromissos pessoais, nem desistir do seu sonho de fazer ETEC, simplesmente porque não tem tempo de ir até uma escola para estudar ou de fazer um curso tradicional. Tudo o que você precisa para acessar a plataforma é de um celular e de um sinal de internet, ou se você preferir, você pode usar um computador, tablet, notebook, iPad, o que você tiver. Simples assim, você tem tudo na sua mão. O melhor método, o conteúdo certo, o melhor material de estudos e um suporte avançado. Tudo isso reunido e organizado de um jeito estratégico em um único lugar para facilitar a sua vida de uma vez por todas. Bom, e você tem acesso à plataforma por um ano completo, mas é claro que você não precisa passar um ano inteiro estudando na plataforma, pois todas as aulas e os materiais foram organizados e planejados estrategicamente para que qualquer pessoa consiga terminar os estudos, ou seja, se você já vai fazer a prova da ETEC neste semestre, você vai conseguir acessar a plataforma e assistir a todas as aulas a tempo. E se você é assim como muitos dos meus alunos, que só vão fazer a prova da ETEC no próximo semestre, mas você já quer começar a estudar, você pode também entrar agora na plataforma sem problema, pois você vai ter acesso às aulas, ao material, ao método e ao suporte durante um ano inteiro. Com a plataforma ETEC Power, você realmente tem resultado. Basta seguir certinho tudo que eu ensino lá dentro. E eu tenho tanta certeza disso que eu coloco a minha mão no fogo e ofereço uma garantia de satisfação fora do comum para quem entrar na plataforma ETEC Power. Ao entrar para a plataforma, você tem uma garantia de 15 dias para testar as aulas, os métodos, os materiais e ver se você gosta ou não. Se você gostar, é só continuar na plataforma. Mas se você não gostar, é só pedir a garantia dentro dos 15 dias iniciais, que a gente vai devolver todo o seu dinheiro sem aborrecimento algum. Ou seja, você não vai ter literalmente nada a perder. Porque se por qualquer motivo você não gostar, é só pedir a garantia dentro dos primeiros 15 dias e ter o seu dinheiro de volta. Bom, então agora que você já sabe o que é a ETEC Power, sabe dos resultados incríveis que ela proporciona e sabe que você pode entrar tranquilamente porque não tem risco nenhum, com certeza você deve estar se perguntando agora: quanto é que vai custar para ter acesso à plataforma? Primeiro de tudo, olha só, se eu fosse cobrar pelo que realmente vale tudo isso, eu poderia cobrar facilmente uns R$3.000. Mas pode ficar tranquilo porque eu não vou te cobrar isso. Não vai ser nem metade desse valor, que seria R$1.500 e seria muito justo. O investimento normal para ter acesso à ETEC Power é de R$597, mas no momento a plataforma está saindo com um desconto de R$200.
Ou seja, ao invés de R$ 597, ela vai sair para você por R$ 397 com esse desconto, ou por 12 vezes de R$ 39,62. E tem mais. Nos últimos lançamentos da ETEC Power, eu liberei um bônus mega exclusivo para quem se matriculou durante o lançamento e as pessoas ficaram malucas. Foi uma multidão de pessoas correndo para aproveitar esse bônus e a boa notícia é que, mais uma vez, eu vou disponibilizar esse bônus para as pessoas que querem turbinar ainda mais a preparação para a ETEC. Portanto, se você tem interesse, presta bastante atenção aqui para saber como que você faz para ter acesso a essa condição exclusivíssima. E olha só, as matrículas para a ETEC Power com esse bônus mega exclusivo vão ser abertas na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então, mais ou menos às 9 horas, eu vou enviar o link de matrículas com essas condições especiais dentro do grupo do WhatsApp da Maratona. E agora, presta atenção, porque vem a parte mais importante. Essa condição mega especial vai ficar disponível por apenas 48 horas. Depois disso, já era. Esse super bônus não vai mais ficar disponível. Então, se você quer aproveitar essa condição mais que especial, eu recomendo fortemente que você se prepare. Já conversa com seus pais, mostra para eles que ETEC Power é um investimento no seu futuro. Ou então, pede ETEC Power de presente de aniversário ou presente de Natal antecipado. Enfim, já se programa para não correr o risco de ficar de fora. Então é isso, eu aguardo você lá na ETEC Power pra gente fazer juntos essa jornada rumo à sua aprovação na ETEC. Oi, meu nome é Karen, eu passei em 12º lugar no ETIM da ETEC de Lençóis Paulista para o curso de Desenvolvimento de Sistemas com a demanda 3,13. Bom, quando eu comecei a estudar para a ETEC, eu não fazia a mínima ideia de o que estudar e como estudar. Eu via vídeos na internet, procurava atividades, mas eu sabia que aquilo não era suficiente para mim. Foi aí que eu lembrei que eu tenho uma colega que fez um curso para a ETEC. Então eu fui perguntar para ela o que era esse curso e ela me apresentou o ETEC Power e a professora Lilian. Assim eu comecei a seguir a professora Lilian nas redes sociais e quando ela falou que ia abrir as vagas para o ETEC Power, eu logo comentei com minha mãe e disse que seria um investimento para os meus estudos. E realmente foi, porque quando eu entrei na plataforma, eu vi todos os conteúdos decodificados e focados para a prova da ETEC. Lá a gente tem simulados, atividades, videoaulas, mentorias. Eu podia tirar as minhas dúvidas quando eu tinha. Eu tinha também acesso à tribo Power, onde eu tinha contato diretamente com a professora Lilian e com outras pessoas que também faziam o curso. Lá a gente tirava nossas dúvidas e também fez vários desafios. Eu melhorei muito na escola em matérias que eu tinha muita dificuldade, como química e física, porque na plataforma eu aprendia de um método completamente diferente e que fazia todo sentido para mim. Quando eu vi que eu encontrei tudo isso em um único investimento só e eu consegui o resultado que eu queria, eu vi o meu nome na lista de aprovados da prova da ETEC, eu tive a total certeza que sem a plataforma eu acredito que eu não teria conseguido. Eu agradeço muito a professora Lilian por disponibilizar esse conteúdo, essa plataforma pra gente, se dedicar muito para que tudo isso aconteça na vida de cada pessoa que confia no seu trabalho. Eu tenho a sensação de dever cumprido e muita gratidão, muita gratidão.